E hoje, na lição de número 4, nós vamos falar sobre a sutileza da normalização do divórcio, que se encontra no texto base em Mateus capítulo 19, do verso 1 ao verso 9. E aí você pode falar assim, poxa Diego, mas a gente estudou sobre o divórcio não tem pouco tempo. Tem uns 2 ou 3 meses, talvez. Não deve ter 2 ou 3 meses. Tem menos do que isso. Porque na lição passada, na revista passada, nós tivemos uma lição sobre o divórcio. Quando nós falamos sobre o Sermão do Monte. Um dos trechos do Sermão do Monte, Jesus fala justamente sobre o divórcio. Aí você pode falar assim, poxa, Diego, mas a gente fala sobre o divórcio de novo. Caramba, por que você está falando sobre o divórcio? Não, falar sobre o divórcio não significa que o divórcio serve para mim, sei lá, eu não tenho a mínima intenção de me divorciar, eu sei que divorciar é errado, eu sei que não está na Bíblia, então por que eu tenho que aprender sobre o divórcio? Quando nós aprendemos alguma coisa relacionada à Bíblia, a gente tem 2 campos de atuação, 2 campos de prática, vamos dizer assim. Eu posso aprender aquilo para mim, pessoalmente, e eu posso aprender aquilo para eu poder defender aquilo, para poder ajudar outras pessoas. Então, por mais que aqui não tenha ninguém divorciado, não tenha ninguém se pensando em divorciar, não tenha nenhum casal em crise à beira de um divórcio, isso não significa que nós não devemos estudar sobre o divórcio. Porque certamente você conhece alguém ou que é divorciado, ou que está pensando em se divorciar, ou que pode vir a se divorciar, e você como obreiro, você como membro da Igreja de Cristo, você tem que estar pronto para defender aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, por isso que é importante a gente estudar sobre o divórcio, sim, ainda que não seja de aplicação prática imediata para nós, pessoalmente, ok? Então, Mateus, capítulo 19, do verso 1 ao verso 9, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne? Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que o homem ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhes eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-lo? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Bom, divórcio é entendido no mundo de hoje como o ato de você conseguir dissolver um casamento. Você tem um casamento, 2 pessoas querem se casar. Elas vão perante um juiz, civilmente perante um juiz, perante uma autoridade civil, num cartório, seja lá qualquer lugar, religiosamente perante um ministro, um padre, um pastor, qualquer pessoa religiosa, autoridade religiosa, e elas constituem um casamento. Civilmente falando, ela está casada no papel. Você tem um contrato, você tem um documento que certifica que 2 pessoas identificadas pelo nome, documento, estão casadas, estão unidas civilmente. E aí todas as implicações que isso traz. Qual é a forma de você dissolver essa união? Qual é a forma de você quebrar esse contrato, vamos dizer assim? É através do divórcio. Você tem um instrumento civil de divórcio. Quando você dá entrada no divórcio, aquele documento, aquele compromisso firmado civilmente, ele é então dissolvido, ele é quebrado, ele é partido. E aí aquelas 2 pessoas que estavam unidas civilmente, elas agora estão desunidas ou separadas civilmente. Isso significa que elas são consideradas solteiras, vamos dizer assim. Elas podem então firmar outro compromisso de casamento, elas podem firmar outra união civil. Diego, por que você repetiu várias vezes nessa tua explicação sobre o divórcio, que eu já conhecia, aliás, mas você repetiu civil várias vezes? Porque quando a gente fala sobre divórcio, é importante a gente separar e entender o que é civil e o que é religioso. Por quê? Porque por mais que nós moremos nessa terra,
E por mais que a Bíblia diga que nós devemos respeitar a autoridade civil, as autoridades civis, e nós devemos obedecer às leis civis, acima de tudo, nós temos que respeitar e obedecer e observar as leis de Deus, as leis divinas, nesse caso no âmbito religioso. Ou seja, quando nós falamos sobre divórcio, nós temos que ter a clara compreensão do que é civil e o que é religioso, o que é civil e o que é bíblico. Por que isso é importante? Porque em várias situações, em diversas situações, não só no divórcio, mas em várias outras, o civil vai de encontro ao religioso, ou o civil vai de encontro à Bíblia. Nem sempre eles falam a mesma língua. Então é importante nós termos essa compreensão desde o início, termos essa clara separação desde o início. Por quê? Não é porque algo é lícito, não é porque algo é legal, não é porque algo é permitido que nós como cristãos devemos fazer. Porque nós como cristãos estamos autorizados a fazer. Ok? Então, divórcio é um instrumento pelo qual um casamento é dissolvido, por qual uma união é dissolvida. Antes da gente entrar sobre o divórcio nos dias atuais, sobre se pode, se não pode, nós já falamos sobre isso, mas vamos falar novamente. Se pode, se não pode, em que situações pode, a gente precisa entender o divórcio no contexto bíblico. Biblicamente, como é visto o divórcio? Na história da Bíblia, como que é o divórcio? Como que nasceu o divórcio? Como que funciona isso? E aí nós temos que sempre separar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Diego, por que a gente tem que separar se a Bíblia é uma só? Porque no Antigo Testamento, a palavra de Deus era dirigida a um povo específico. Qual era esse povo? O povo de Deus, os israelitas. O Israel. No Antigo Testamento, toda a palavra de Deus ela é direcionada a um povo, ao povo de Israel. Temos um alvo específico, singular e comum, o povo de Israel. O compromisso de Deus no Antigo Testamento era com o povo de Israel. No Novo Testamento, a coisa muda de figura. O compromisso de Deus agora é com quem? Com todos. Com a igreja. Tá. Com a igreja. Com todos. Entendi o seu ponto de todos, tipo a humanidade. Eu entendi. Não. O compromisso de Deus é com todos quando ele der o seu filho para morrer por todos. Mas quando a gente fala das doutrinas, quando a gente fala do compromisso no sentido de guardar, de proteger e de abençoar, a gente está falando da igreja. Vamos lá. Abraão. Deus promete a Abraão, abrindo um parêntese bem grande, para a gente entender a linha do tempo da Bíblia e a linha do tempo da ação de Deus diante do mundo que ele criou. Deus ele cria Adão e Eva, papapá, Noé e tudo mais, Abraão. Deus faz uma promessa para Abraão. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. A partir de Abraão nós temos Isaac, Jacó, as 12 tribos, o povo de Israel saiu do Egito, agora é uma nação. O compromisso de Deus na terra é com o povo de Israel. Deus escolhe o povo de Israel, Deus escolhe a descendência de Abraão para ser o seu povo. Aí vem Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Reis, Crônicas, Samuel, blá blá blá, os profetas e tudo mais. Deus então ele promete um Messias, ele promete um Salvador para aquele povo. Olha só, hoje vocês fazem sacrifício. Vai vir um dia em que virá uma pessoa que vai morrer por vocês, Isaías, profeta messiânico. Não vai precisar mais nada disso, vocês continuam sendo meu povo, vocês vão ter um Salvador. Deus manda Jesus. O povo de Israel, por conta vamos dizer assim, da cegueira espiritual em parte, e também por conta da situação que eles viviam, eles esperavam de Deus um Salvador militar, uma pessoa que viesse, principalmente naquele contexto, tirar eles do cativeiro do Império Romano, certo? Eles estavam debaixo do Império Romano. O que vem é uma pessoa simples, pobre, vamos dizer assim, que fala, olha só, você tem que amar o próximo acima de todas as coisas. Se apresenta como filho de Deus, se apresenta como o próprio Deus, que é rejeitado pelos judeus. Porque como assim uma pessoa é o próprio Deus? Só existe um Deus. Como assim ele é o filho de Deus? Ele não pode ser o filho de Deus, porque ele cura no sábado. E a lei mosaica diz que o sábado você tem que descansar, você não pode fazer nada. Então o povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, rejeita esse Jesus. A partir do momento que o povo de Israel rejeita Jesus, e aí você tem ali do tempo, a partir do momento que o povo de Israel rejeita Jesus,
a gente pode entender que abre-se uma divisão. Quem é que gosta de filme da Marvel? Né? Linha do tempo, multiverso. Então você abre aí um paralelo onde Deus coloca o povo de Israel, vamos dizer assim, num estado suspenso, um estado suspenso com um termo muito computacional. Ele meio que coloca em pausa Sim. os planos, Segundo plano, né? coloca em segundo plano ali o povo de Israel e agora ele começa a tratar com a igreja. É como se Deus falasse assim: ah, Israel, você negou o meu filho, aquilo que eu mandei para te salvar você negou. Tá bom, então fica aqui no quadradinho, fica aqui no cantinho, eu vou deixar você aqui quietinho e agora eu vou tratar com outro povo. Então, mas a igreja veio depois que Jesus veio. Sim. Né? Sim. Então, e depois que Jesus veio, Deus, todos nós, assim, a igreja, né, quem crê em Cristo, né, e é batizado, é a igreja. Isso. Né? Isso. Ok, então é esse povo que você está falando, né? Não, que ficou em segundo plano? Não, segundo plano Segundo plano é Israel, isso. o povo de Aí Israel. Deus agora ele se volta para um outro povo, que é a igreja. A igreja que acredita em Jesus Cristo. Isso. E a igreja, como você disse, de uma certa forma, a igreja é composta por todas as nações. Isso. Sim. Por isso que eu falei, todo mundo todo mundo. Entendeu? Então, mas aí Jesus Cristo veio também para aqueles, tipo, pros, eu não quero falar, não, peraí. Jesus Cristo veio também para todos. Para todos, sem Jesus dúvida. Cristo veio para todos, Sim. né? Mas Deus trata com a igreja. Isso. Ou seja, Israel aqui no segundo plano, a igreja, Deus está tratando com a igreja, aí tem aquela galera que não acredita, mas Deus trata mesmo assim, não? Jesus veio para eles. Jesus veio para eles, mas Deus não trata com eles porque eles não têm compromisso com Deus. Entende? Então quando a gente olha assim, porque todas essas coisas possam naquele que me fortalece. Quando a gente olha as promessas do Novo Testamento, essas promessas são para a igreja, não são para os não crentes. Sim, exato. Não são para a igreja, que Isso. são as pessoas que acreditam em Isso Cristo e somos nós. Isso. Assim, né? A igreja com A I igreja. maiúsculo, a gente chama. Então, a partir de Jesus nós temos o povo de Israel em segundo plano. Israel continua sendo o povo escolhido de Deus. Só que agora Deus, antes ele olhava para Israel, agora ele deixa Israel no segundo plano e ele olha para a igreja. E aí a gente tem o Novo Testamento e os dias atuais com a igreja. Até o momento que Jesus volta. Jesus volta e arrebata a igreja. O povo de Israel continua. Jesus arrebata a sua igreja, ou seja, todos aqueles que confessaram Jesus como seu único suficiente Salvador com a sua boca, viveram a santidade, são arrebatados. Estiverem vivos no momento, lógico. Os mortos também serão arrebatados, mas uma outra história, né? Guarda, bota na caixinha das últimas coisas. Todos seremos arrebatados. Nós, da Assembleia de Deus, nós cremos, nós somos pré-tribulacionistas, dispensacionalistas. Não precisa gravar isso. Você precisa gravar que nós cremos que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Passou a grande tribulação, você tem o anticristo, tudo mais, você tem o milênio. Depois Deus volta a tratar com a igreja, com o povo de Israel. Com Israel, Ou seja, Deus para de tratar com Israel, se volta para a igreja é arrebatada, quando a igreja sai de cena, Deus pega Israel de novo. E aí nós temos lá a batalha de Gog, quando Jesus vai descer no Monte das Oliveiras e livrar Israel e tudo mais. Todos aqueles acontecimentos do Apocalipse. Então, sempre que nós olharmos, fechando o parênteses gigante. Obrigada. Isso é importante a gente saber disso. Tá? Isso é importante como que há umas 3 ou 4, não sei quantas vezes atrás, que a gente falou, que até a irmã Kátia falou, então vou fechar minha Bíblia, que a gente falou sobre as promessas de Abraão. É importante a gente saber quais são os sujeitos, vamos dizer assim, do Antigo e Novo Testamento, para a gente entender o que é para nós e o que não é para nós, entendeu? Então, fechando esse parênteses gigante, quando a gente olha sobre divórcio, não só sobre divórcio, como qualquer outra coisa, mas aqui na lição de hoje sobre divórcio, no contexto bíblico nós temos que separar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por quê? Porque há diferenças. Bom, no Antigo Testamento, vamos abrir em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. (27 e 28) diz assim:
E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Bom, aqui nesse versículo, nesses 2 versículos, a gente já tem a primeira separação entre civil e religioso. Hoje no mundo, em vários países, inclusive na Alemanha, inclusive no Brasil, é reconhecido o casamento civil entre 2 pessoas do mesmo sexo, ou do mesmo gênero. Biblicamente falando, isso não é reconhecido. Ou seja, por mais que a lei dos homens reconheça 2 pessoas, 2 homens e 2 mulheres casarem, firmarem um compromisso de casamento, biblicamente falando, isso não é reconhecido, não tem base bíblica. Isso já ficou bem claro, na semana passada a gente falou sobre homossexualismo e tudo mais, mas biblicamente falando, isso não é reconhecido. Diego, mas eu conheço uma igreja que faz um casamento entre 2 homens, entre 2 mulheres. Essa igreja está errada. Ela não está de acordo com a Bíblia. Mas o Deus diz que a Bíblia... Olha só. E diz, criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai. Se a gente for para Gênesis capítulo 2, versículo do 22 ao 25, no versículo 24 diz assim: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Casamento, à luz da Bíblia, é homem com mulher, mulher com homem. Não é homem com homem, não é mulher com mulher. Seguindo adiante, Gênesis capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 25. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ou seja, o casamento, à luz da Bíblia, ele é uma relação entre homem e mulher, primeiro aspecto. Primeira característica, primeiro aspecto. Segunda característica, ele é uma relação monogâmica. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Relação poligamia, uma relação poligâmica, ela não é bíblica. Por mais que o mundo, em alguns países, aceite, por mais que o mundo, em alguns países, dê legalidade para isso, biblicamente falando, a relação marido e mulher, ela é monogâmica. Fala. Eu tenho uma pergunta em relação a isso. Por que na Bíblia a gente vê tantos heróis até que tiveram tantas escolhas? A gente vai chegar lá. Boa pergunta, a gente vai chegar lá. Então, ela é uma relação entre homem e mulher, ela é uma relação monogâmica e, final, ela é uma relação vitalícia. No versículo 24 diz: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Ela é vitalícia, ela é para sempre. Então, o casamento bíblico, o casamento de Deus, aqui a gente está em Gênesis, o casamento criado da forma que ele foi criado por Deus, ele é uma relação monogâmica, vitalícia e entre homem e mulher. Tá? Todo mundo entendeu até aí? Isso é importante. A gente ter essas três características de um casamento, de novo, divino. Lembra-se sempre que a gente tem o religioso, o bíblico, e a gente tem o civil. Divinamente, o casamento ele é homem e mulher, monogâmico, vitalício. Vamos seguir. Aí a gente vem, por exemplo, para isso, essa parte do vitalício, principalmente, ela fica bem explícita em Malaquias. Malaquias capítulo 2, versículo 16. É bem enfático. Malaquias capítulo 2, verso 16. Malaquias fica antes lá do Novo Testamento. O último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste.
diz o Senhor dos Exércitos, portanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Essa palavra repúdio é a mesma palavra utilizada no hebraico para divórcio, quando o marido repudia sua mulher, ou seja, larga sua mulher. Então o que interessa aqui para nós é a primeira parte do versículo, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. O que isso significa? Isso significa que Deus ele odeia o divórcio, que Deus abomina o divórcio, que Deus não aceita o divórcio, que Deus ele rejeita o divórcio. Isso também é importante a gente guardar. Então o casamento ele é uma relação entre homem e mulher, ele é uma relação monogâmica, ele é uma relação vitalícia, e o divórcio, ou seja, a quebra dessa relação, ela é abominada por Deus, por aquele que o criou. No entanto, e aí a gente vai entrar no que a irmã Kátia falou, Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Abra em Deuteronômio capítulo 24. Versículo 1. E aí já deixa aberto também Mateus capítulo 19, que é o texto base da nossa lição. Deuteronômio capítulo 24, do versículo 1 ao verso 4, diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, viu a palavra repúdio, a mesma lá de Malaquias, e lhe dará na sua mão, e a despirá da sua casa, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e este último homem a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Bom, aqui quando fala sobre não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, não é o marido achar, casei com ela, ela ficou velha, ela ficou feia. Não é isso. Achar coisa feia é achar alguma coisa que envergonha, descobrir alguma podridão. Casei com ela, achei que ela era virgem, e aí depois que eu casei, ela falou pra mim que já tinha, sei lá, que era prostituta. Então eu posso ir lá e repudiar, ou seja, eu posso me divorciar. Diego, você acabou de ler e acabou de falar, e foi bem categórico, você afirmou que Deus ele criou o casamento e que o casamento de Deus ele é monogâmico e vitalício. Mas aqui em Deuteronômio, poucos livros depois de Gênesis, a gente está lendo que Moisés aqui ele regulamenta o divórcio. E eu já ouvi falar sobre as condições bíblicas do divórcio, e as condições bíblicas do divórcio não se enquadram nesse aspecto. Inclusive diz que uma mulher ela pode se divorciar várias vezes, porque no versículo 3 diz que até o último homem, ou seja, ela pode ter mais de um homem, e aí, enfim. E aí, como a irmã Kátia falou, mas a gente olha na Bíblia e a gente vê vários heróis da Bíblia. A gente vê Abraão, a gente vê Davi, a gente vê Salomão, a gente vê várias pessoas que tiveram mais de uma mulher. Abraão, inclusive, ele tinha uma promessa de Deus que teria um filho, e aí ele vai ter um filho com outra mulher. E mesmo assim ele continua sendo amigo de Deus. Então, até onde é bíblico ou é divino o casamento como uma relação monogâmica e uma relação vitalícia? Vamos voltar lá para Mateus capítulo 19, verso 1. Mateus 19, verso 1. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Por isso que nós temos que entender o que é o divórcio bíblico e o que é o divórcio civil. Biblicamente, Deus ele não apoia o divórcio. Biblicamente, como nós vimos lá em Malaquias, Deus ele repudia o divórcio. Deus ele abomina o divórcio. Deus ele odeia o divórcio. Civilmente, o divórcio ele é permitido, inclusive no Antigo Testamento. Esse texto nós lemos em Deuteronômio e as condições de divórcio que nós lemos no Antigo Testamento,
ele é uma ordenança civil. Tanto que quem fala isso é Moisés. Em nenhum momento você vai encontrar assim, e Deus disse a Moisés, um homem quando for repudiar a sua mulher. Não. Ou, e Deus disse a Moisés, maridos, podem repudiar a sua mulher caso encontre... Não. Em nenhum momento Deus diz isso. Quem institui as bases do divórcio no Antigo Testamento não é Deus, é Moisés. Ou seja, civilmente, na lei civil de Israel, a lei civil de Israel regulamentava o divórcio, assim como a lei civil dos dias de hoje regulamenta o divórcio. Mas isso em nenhum momento significa que o divórcio é autorizado ou incentivado por Deus. Fala. Sim, eu concordo. E está claro, né, na Bíblia, está muito claro na Bíblia que realmente o divórcio ele é uma coisa civil e não religiosa e não divina. Sim. Mas e as pessoas que são divorciadas, que são crentes, né? E que são crentes, são divorciadas e... Então aí, E o que aí, acontece com elas? A gente vai falar sobre isso. Ah, tá. No terceiro tópico, a gente vai falar sobre a pessoa do divorciado dentro da igreja e o divorciado como um cristão dentro da igreja. Guarda, quando eu falar no terceiro tópico, tu traz isso de volta. Tá. Então, o divórcio no contexto bíblico, o divórcio no Antigo Testamento, apesar de ele não ser aprovado por Deus, ele era legal, ele era lícito, era regularizado. Você tinha condições. Moisés, ele estabelece, quando ele define ali a lei civil de Israel, nós já falamos muito sobre isso. Israel, ele sai do Egito como um povo escravo, que nunca foi autônomo, que nunca foi uma nação. Eles agora são uma nação, eles precisam aprender como ser uma nação, militarmente, civilmente, socialmente e tudo mais. Então, Moisés, então, ele estabelece a lei, quando estabelece a lei civil de Israel, ele regulamenta o divórcio. No Novo Testamento, lá em Mateus 19, nós vemos Jesus falando sobre o divórcio. E aí Jesus fala no versículo 9 do capítulo 19 de Mateus, Jesus diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. Ou seja, Jesus aqui, ele fala, olha só, é como se Jesus falasse. Lembra que quando nós estamos sobre o Sermão do Monte, nós falamos que Jesus não veio para anular a lei, ele veio para aperfeiçoar a lei. Então é como Jesus falasse assim, olha só, eu sei que Moisés deu várias condições para vocês, mas eu, Filho de Deus, o próprio Deus, estou te dizendo que qualquer um que não repudiar a sua mulher por causa de prostituição, comete adultério. Então Jesus, ele meio que anula tudo aquilo que Moisés falou, e ele fala só, o divórcio é somente em caso de prostituição, em caso de adultério. Já vou rapidinho. Mais para frente, quando a gente pega lá em Romanos, quando a gente pega lá, mais para frente, Paulo, ele fala assim, Coríntios, quando a gente pega em Romanos, quando a gente pega em Coríntios, Paulo, ele meio que faz um adendo nas condições do divórcio que Jesus faz. Não que Paulo complementa, mas por conta da situação que agora a igreja começa a viver, né? Ou pode se encontrar, Paulo, ele faz um adendo, ele fala que, olha só, o divórcio, ele é permitido caso você seja repudiado por conta do evangelho. Ou seja, sou casado com a minha esposa, eu traí a minha esposa, cometi um adultério, minha esposa pode se divorciar. Jesus fala isso. Paulo, ele fala o seguinte, a minha esposa também pode se divorciar se nós casarmos, os dois são incrédulos, os dois não são convertidos, tá? Somos gentios. Casamos. Após a união de casamento, após o casamento, a minha esposa se converte a Cristo. E com a minha esposa convertida a Cristo, eu chego para minha esposa e falo assim, não quero mais você, porque você se converteu a Cristo. E eu abandono a minha esposa. Minha esposa pode casar então. Isso não significa que somos casados, somos namorados. Eu já sou convertido, minha esposa não é convertida. Eu sou cristão, minha esposa é budista, minha esposa é candomblé.
Eu sei disso. Mesmo assim eu casei. 5 anos de casada, a convivência está insuportável. Quero me divorciar. Não. Eu sabia quando eu casei. Eu casei em julgo desigual. Eu sabia disso. Eu tenho que ficar até o final. A convivência está insuportável. Eu, como cristão, vou largar ela. Não. A minha função como cristão, como marido de uma mulher que não é cristã, é orar por ela. Diego, mas e se ela não se converter? Eu sabia disso quando eu casei. Ou seja, Paulo diz que é permitido o divórcio para aquele cristão que for rejeitado por conta do evangelho pelo seu cônjuge. Não que ele tome partido, mas que o cônjuge tome partido e largue aquela pessoa. Essa pessoa desertou do casamento por conta do evangelho. Então, essa pessoa pode casar novamente. Além disso, nós temos o caso de morte. Então, divórcio no Antigo Testamento, ele era regulamentar, ele tinha as suas bases, ele tinha a sua regulamentação na lei mosaica, na lei civil do povo de Israel, ele tinha as suas situações em que poderia se divorciar. Divórcio no Novo Testamento, prostituição, desertação, né? Ser abandonado, deserção, em nome do Evangelho e em caso de morte do cônjuge. Tá ok até aí? Tá claro quais são as bases do divórcio ou quais são as justificativas do divórcio no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Viram que é diferente, né? Vocês viram que é completamente diferente. Alguém sabe me dizer o porquê que é diferente? Ou alguém tem uma ideia do porquê que é diferente? Fala. Quando Moisés, falando numa linguagem bem mais simples, no meu entendimento. Sem problema. Quando Moisés ele constituiu esse tipo de divórcio, que Deus não poderia ter repreendido e falado, não, eu não quero isso. Eu acredito que também foi algo que Deus colocou no coração dele, falando, então vamos resolver assim. O cara quer outra mulher, porque aquela que ele tem, você deu exemplo, um defeito que eu imaginei que fosse um defeito físico também. Aí você acabou agora tirando essa dúvida que realmente não é. É tipo um caráter, mau caráter, pessoa mau caráter. Não quero essa mulher pra mim porque não serve. Então, Moisés estipulou isso. Então, você se separa e pede uma outra pessoa decente para você, né? Ok. Eu também entendi que por isso, para não virar muita bagunça, né, Diego? Assim, aí o cara tem uma mulher, eu não posso me separar dela, mas aí eu conheci uma pessoa que eu me apaixonei, que eu me identifico com ela, que é a pessoa que seria essa pessoa que infelizmente não cruzou meu caminho, vamos dizer assim. Mas aí fica aquela coisa meio bagunçada, né? Então eu entendi também essa parte dele, dessa providência de, não, então você separa dessa pessoa que não é correta, que você tem todo o direito de viver sua vida corretamente com uma pessoa que siga com você corretamente. E vá seguir seu caminho, você está liberado para casar com outra. Mas dele quem? A pessoa... Você falou, a providência dele para que a pessoa consiga viver corretamente com o outro. Moisés enxergou isso. Ele falou assim, não vai virar bagunça no meio do povo. Então ele falou assim, eu vou liberar o povo nesse quesito de relacionamento, porque pode virar bagunça e fugir do controle. Eu vou organizar para não virar bagunça. Mas você falou uma coisa que é o ponto fundamental disso tudo, inclusive na minha pergunta. Quem fez isso? Moisés. A diferença do divórcio no Antigo Testamento e o divórcio no Novo Testamento é que o divórcio no Antigo Testamento ele é regularizado, vamos dizer assim, pelo homem. No Novo Testamento é pelo próprio Deus. Então, mas o que eu quis dizer assim, como Moisés, ele era sempre dirigido por Deus, o povo confiava em Moisés, porque tudo que Moisés falava vinha de Deus mesmo e se cumpria. Então, nesse quesito que você falou, Deus que deixou eles se resolverem, vamos deixar, porque eu acredito que
Deus, naquele momento, ele falou assim, não, Moisés está autossuficiente para tomar uma decisão dele humana. Né? Isso. Dele humana. Você falou uma coisa que eu ia te corrigir, mas depois você mesmo se corrigiu. Você falou, porque tudo que Moisés falava vinha de Deus. Nem tudo. Nem tudo, nesse momento. E aí você se corrigiu agora. Porque você falou, nesse momento Deus falou assim, bom, Moisés quer tomar decisão, ele toma. Aí a gente pode entender isso, e aí é um outro campo de estudo, como a vontade permissiva de Deus. Ou seja, Deus permite Moisés tomar essa decisão, e ele permite o povo, e aí vai entrar um pouco no que a Fran falou e que a irmã Kátia falou também, que é, ele permite Moisés tomar essa decisão. Você quer tomar essa decisão, você toma. Você quer regulamentar, você regulamenta. Mas você vai sofrer as consequências. Entende? Tem o ponto também de Mateus 19, que é quando Jesus fala por causa da dureza do coração. Então, segundo a tradução, segundo alguns outros, no sentido etimológico da palavra da dureza do coração, entende-se que naquela época de Moisés, os caras eram capazes de matar as mulheres para poder ter outro. Para poder ter outro, sim. A ignorância era absurda, era grande, né? Tinha desculpa, né? Tinha desculpa, né? O que eu vejo aqui, são duas coisas, né? Quando nós podemos voltar para o versículo do Velho Testamento, era uma coisa que não era definida, né? Uma coisa feia, né? Aí um diz, sei lá, que não tinha uma perna, ela teve um acidente e perdeu o braço, não pode ter mais filho, não cozinhava direito, ou não sabia cuidar das crianças, ou não tinha filhos, que era muito interessante nessa época, era uma vergonha total para mim. Então, eu tanto acho... que, desculpa te cortar, tanto que Isaac, ele tem Abraão, ele tem um filho com Agar justamente por causa disso, porque Sara não podia dar filho. Eu acho que então era como, não sei, eu não tenho bem a palavra, mas em português o alemão chama de visfach. Pode ser tudo, né? Enrola tudo, joga tudo ali. Eu vejo isso nas culturas, eu trabalho muito com o muçulmano, falo sempre, e o cara cospe 3 vezes no chão e a mulher já está liberada, né? Os versos deles assim, né? Cuspiu 3 vezes no chão, falou, te amaldiçoou, pronto, acabou, passou, né? Então era uma coisa assim muito rápida. Agora o que eu acho muito interessante de Jesus, e um outro aspecto que eu gostaria de pegar é que Moisés pegou esse povo no Egito, era um povo bravo, rapaz. Eles passaram ali e o que eles aprenderam com os egípcios devia ser algumas coisas bem interessantes. 400 anos de aprendizado, né? Então ele estava bem misturado, o povo já perdeu muito das suas raízes, então ele estava tentando organizar, o que estava muito complicado, e a gente vê isso no Sermão das Montanhas, quando ele foi para a montanha, ele fugiu, quando ele voltou, a coisa, a pessoa já estava lá fazendo culto a Baal, era um povo muito complicado, não era um povo fácil. Aí a gente vem para Jesus, muito tempo depois, e Jesus pega um lado, assim, me desculpe, muito feminista, né, porque ele vê o lado da mulher, coisa que antes não era visto, né? Ele viu os dois lados, ele fala da questão, ele bota no ponto, o caso de prostituição, e dá responsabilidade para um e para o outro, coisa que antes não tinha. Muito bem, é exatamente isso. E isso que a irmã falou sobre, principalmente sobre Moisés, é uma coisa muito interessante, é uma coisa muito importante para nós sempre termos isso na nossa mente, porque hoje nós temos a tendência de olhar para trás e falar assim, Moisés faz isso, como que Moisés faz isso? Deus falou para Moisés tocar na rocha, Moisés vai lá e fere a rocha. Moisés, por que Moisés fez isso? Mas aí entra no que a irmã falou, mas se coloca na condição de Moisés. Talvez se eu estivesse na condição de Moisés, eu não duraria o tempo que Moisés durou, porque na primeira eu já tinha me aborrecido, já tinha, então morre todo mundo aí, eu vou embora, mulher, filho, vão embora e fica aí. Deixa eu sozinho. Isso. Então assim, a gente não pode, é muito fácil a gente olhar para o lado e apontar o dedo, e a gente vê isso na Bíblia e no Novo Testamento. Mas é difícil quando a gente se coloca e ainda que a gente tente se colocar na posição de Moisés, a gente nunca vai conseguir, porque o que é relatado no Pentateuco é apenas uma parte do que aconteceu com Moisés. A gente não conhece o dia a dia de Moisés. Então é sempre bom a gente não colocar a culpa, e o ser humano ele tem essa transferência de culpa desde o Éden, não colocar a culpa em Moisés, mas tentar entender o porquê que Moisés fez isso, mesmo não sendo aprovado ou mandado por Deus. Mas certamente Moisés se viu numa situação que ele falou, tem que regularizar isso, senão, foi o que vocês falaram, vai virar bagunça. E aí a vontade permissiva de Deus faz com que Moisés então tome essa decisão livremente, mas arque com as consequências.
E a gente vê essas consequências o tempo inteiro. Vemos no Antigo Testamento e vemos nos dias de hoje, do divórcio. Mas a gente tem que viver qual? A de Moisés ou a de Jesus? E responde você. Qual que nós temos que viver? A de Moisés ou a de Jesus? Depende da situação. Então aí é uma graça selecionada, né? Mas a Bíblia diz que nós temos que a palavra do crente tem que ser sim, sim ou não, não. Ou eu siga a de Moisés, ou eu siga a de Jesus. Pois é, mas... Eu não posso crer na redenção pela graça, o sacrifício de Jesus Cristo, e não precisar fazer sacrifício, mas aí no sábado também eu não vou fazer nada porque sábado é o dia separado. Entende? Eu tenho que escolher um. Ou eu sigo o novo, ou eu sigo o velho. Pois é, mas é aí que está. Uma hora eu sigo o novo, uma hora eu sigo o velho. Isso não pode. Pois é. Ou você tem que seguir a lei dos homens ou Deus. Ou você segue um, Ou ou você você que segue o outro. escolhe. E tem que entender, isso já foi muito ensinado aqui, que o Antigo Testamento, ele revela o Novo. Entende? E o Novo confirma o Antigo. Exatamente. Então nós vivemos o Novo. Entende? O Nós, Antigo- como igreja, nós temos que seguir o Novo Testamento. Ah, mas o Novo Testamento é mais fácil. Se deu bem. Ah, mas o Novo Testamento é mais difícil. Se deu mal, nasceu na época errada. Tinha que nascer Mas 3 mil anos se antes. nós estivermos seguindo errado? Se Mas Deus por- virar e falar assim, não era para vocês seguirem bem. Mas aí, Mas aí é contra a palavra. Mas é isso que o presbítero Ivan acabou de falar. O antigo revela o novo e o novo confirma o velho. A gente não tem como fazer errado seguindo o novo, porque o novo ele confirma o que já foi dito. Assim como o antigo aponta para o novo. Mas eu acho que o básico desse, o que é o novo? O novo é Jesus. Porque se nós formos viver pelo velho, nós não podíamos nem cultuar Deus, porque nós Tá, não somos mas a minha questão... A gente já está excluído. A minha questão é que uma hora você vive no velho, uma hora você Então a gente vive os dois. Tá, Mas viver em que uma hora sentido? você vira e fala assim, não, aqui Jesus falou que não era para fazer isso, aqui ele já está falando para fazer isso. Fica muito confuso. Então, mas ele quem? Por isso que é importante decidir. Ele quem? Porque se a gente viver um Novo Testamento, onde Jesus fala assim, olha só, você só vai, Jesus, o próprio Deus, Não fala seria assim, que a gente vive só o que a gente quer? não, então, olha só. A hora que a gente precisa do novo, a gente vive o novo. Na hora que a gente precisa do Humanamente, Então, isso aí tá errado. Tá espiritualmente. O que eu quero te dizer é que vivendo o novo a gente vive o certo é o seguinte, se eu viver um novo, e aí no âmbito do divórcio, se eu viver um novo, aonde Jesus fala assim, olha só, somente em caso de prostituição, de adultério que você pode se divorciar. Jesus, o próprio Deus, fala isso. E eu confrontar isso com o antigo, primeiro, eu tenho que comparar maçã com maçã, não posso comparar maçã com banana. Então eu não posso comparar a palavra de Jesus no Novo Testamento com a palavra de Moisés no Antigo Testamento. Eu tenho que comparar a palavra de Jesus no Novo. Ou com a palavra de Jesus no Antigo, que você não vai encontrar porque não tinha Jesus ainda, ou com alguém acima dele, ou de igual calibre, vamos dizer assim, o próprio Deus. Mas não E sei. aí, se eu comparar a palavra de Jesus no Novo com a palavra de Deus no Antigo, elas se confrontam, elas batem. Sim, mas não seria, tipo assim, naquela época, naquela situação, era exigido, você vivia aquilo. Agora, porque vai mudando as culturas. Mas a palavra de São Deus não muda. anos. Sim, a palavra de Deus não muda. Só que é que nem a irmã falou. Por que os reis, as pessoas grandiosas poderiam ter 10 mulheres? Nunca puderam. Eles tiveram e pagaram o preço por Eles isso. nunca puderam. Davi nunca pôde tomar a mulher Quem de... lê lá e fica assim, mas podia aqui, por que Não, hoje podia pode? não. A gente tem que ter uma diferença, a gente tem que ter uma separação entre poder e permitir. Eles nunca puderam, mas era permitido. Davi nunca pôde tomar Agar como sua mulher, Betseba como sua mulher, mas ele tomou. Mas ele pagou um preço, teve uma consequência. Ele perdeu seu primeiro filho. Ele não pôde construir o templo. Salomão caiu por causa das... Salomão perdeu o reino por quê? Por causa das suas concubinas. Não, mas eram concubinas que não eram de outros reinos, também tem que ver isso, né? Ele começou, eram alianças que ele fazia, e cada Mesmo aliança... assim, mas ele- era poligamia, né? Era poligamia. Salomão... Mas ele já era poligâmico antes, irmão. Sim, sem Ele não dúvida. começou a ser poligâmico Sim, ali, já era. sim. Ele já pintava Então, o A, o B e o C. Sim, pagou é a preço por consequência. Ele chegou a perder o seu reino por quê? Não que ele fez ali e perdeu ali, não. Começou lá atrás. Abraão
Até hoje você tem uma guerra entre os judeus e os árabes. Por conta de quê? Do erro de Abraão lá atrás. E aí, por isso que eu falei no início. O erro de Abraão não desqualificou ele como amigo de Deus. Mas ele sofreu as consequências disso. Ele teve que chegar para o seu primeiro filho e falar assim, olha só, mulher, pega o teu filho e sai. Vai morrer no deserto. Morra no deserto. Ah, mas eu não tenho o que fazer. Morra no deserto. Imagina o coração de Abraão quando ele chega para Agar, pressionado por Sara, e ele chega para Agar e fala assim, pega o meu filho e vai para o deserto morrer. Certamente ele falou morrer, a gente já está botando a palavra. Falou, não, mas é diferente. Tá. Ele não falou, vai pro deserto, vai embora. Te vira. Sim, te vira, segue teu caminho. Imagina ele chegar para Agar e falar assim, ó, pega segue o teu filho, caminho. pega o meu filho e segue o teu caminho. Imagina como ficou o coração de Abraão. Então, assim, poder é diferente de... fazer é diferente de poder. Em nenhum momento, nenhum deles podia. Nenhum deles. Absolutamente nenhum. Só que assim como nós erramos, assim como eu conto uma mentira, assim como eu faço uma fofoca, assim como eu cometo pecados, eles também cometiam. Mas tem algum versículo que eles fizeram? Isso que tem um monte de gente perguntando, quem perguntou primeiro? Franz ou Francine? Pode falar. Vai, Fran. Obrigada. Tem o livre-arbítrio, né? Exatamente. É o livre-arbítrio, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Exatamente. Voltando para a sua questão, eu vejo assim, Jesus ele não veio para anular a lei, né? Ele não veio para anular a lei de jeito maneiro, ele veio para aperfeiçoar. Isso é essa palavra? Não, sim, mas qual lei? Ele veio para cumprir a lei civil, a lei de Moisés, e ele veio para aperfeiçoar a lei de Deus. Entende? Sim, sim. Porque se você falar que Jesus veio para aperfeiçoar a lei de Moisés, somente, então Jesus veio para pegar aquilo ali e tornar melhor. Não, então, o que eu queria dizer é que Jesus veio aperfeiçoar a lei de Deus, e nisso ele deixa muito clara a lei de Deus. Isso. Como ele falou em Mateus, né? Que eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, tipo assim, ele está enfatizando, na verdade, a lei de Deus que foi desde o começo, de tudo. Apesar da galera no Antigo Testamento falar, olha, mulher feia, não sabe cozinhar, vamos repudiar ela. Se ele está repudiando, então quer dizer que nós temos que fazer o que Deus falou. Deus falou, exatamente. Não é para fazer o divórcio, então não é para se... Exatamente, mas aí tem um livre arbítrio. Mas aí vem Moisés e fala, não, aqui tem a lei civil, mas aí é com Moisés. Porque tem então o compromisso não é com Moisés, o compromisso é com Deus. Não foi Moisés que ele salvou. Irmão, eu vejo da seguinte forma, se você voltar lá para Gênesis, você vê que Deus fez o homem e a mulher, você vendo tudo como era antes deles terem caído, fica claro que Deus tinha um plano grande na vida dos dois. Sim. Tanto isso naquela época, quanto dali para frente, nos próximos, vamos dizer, 1.000, 2, 3 ou 10 mil anos. A gente não sabe do plano porque os dois fizeram besteira lá atrás, então tudo mudou. Mas se nenhum deles tivesse comido a maçã, tivessem sido obedientes, o plano teria sido diferente. Perdão, o fruto do... Foi uma romã. Uma banana, vai também. Uma banana. Enfim, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se eles não tivessem feito isso, teria sido decorrido segundo o plano de Deus e a vontade de Deus no mundo, certo? Certamente. O fato de eles terem cometido isso começou a gerar erro em todo mundo pelo pecado dentro de si. Abraão dista deles em boas gerações. Né? Então eu presumo que o primeiro erro dele ali foi o fato de, logicamente, ter não confiado na palavra de Deus, porque talvez não tinha um hábito, não sei dizer, ao mesmo tempo que ele tinha, porque não vai na fé, então fica um pouco complicado isso. Eu ouso dizer, não consigo se comparar um pouco comigo, no seguinte fato. Eu, alguns bons anos atrás, eu não tinha fé, não era convertido em nada, mas eu ousei orar para Deus. Vez ou outra, falava assim, poxa, um dia eu quero encontrar uma mulher que se adeque aos meus padrões. Eu fui detalhista em pontos específicos. Porque eu via muito no casamento do meu pai e da minha mãe, de familiares, problemas desse tipo, separação, briga, e muita confusão. E depois eu vi que quando veio na casa de um tio, eu vi que os meus primos ficavam complicados assim, por causa da relação torta do pai e da mãe deles. O exemplo errado dele, na falta de confiança dele,
no caso de Abraão, a Deus, ele ter se levado pela mulher e falou assim: eu sou estéril, não posso ser mãe. Então fica aqui com a minha serva, ela vai ser mãe do teu filho da promessa. Ela quis dar um jeito na palavra de Deus. Deus já tinha um plano, ele faz o que quer. A falta de obediência dele, fica-se claro nisso, e talvez essa ação dele, esse exemplo errado dele, os outros preferem tomar isso como exemplo, porque se ele que era o pai da fé pode fazer, eu posso fazer também. Ele era amigo de Deus, eu posso fazer também. A questão principal que os meus olhos é a falta de confiança em Deus, é a falta de você procurar orar a Deus antes de querer casar, é a falta de procurar a Deus antes de você querer ir procurar um trabalho. As pessoas falam muito na Bíblia aqui que o homem não pode se basear no seu próprio entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento, mas ora a Deus primeiro. E essa falha permanece, ninguém ora a Deus para fazer uma coisa dessa. Se você tivesse orado a Deus antes de casar, antes de ter uma vida com não passaria por essa situação no futuro. Exatamente. Perfeito, exatamente isso. Fala, Kátia. Eu gostaria que você me mostrasse um verso que é proibido, que Deus é proibido a poligamia ou algo assim, explícito. Você não vai ter dizendo que é proibida a poligamia, mas você vai ter o verso que a gente leu em Gênesis que fala: educará a sua família e unirá a sua mulher e será uma só carne. O que eu acho interessante, vamos analisar historicamente, naquele tempo só tinha um homem e uma mulher, né? Como assim? Só existia Adão e Eva. Tá, você quer falar que você quer... Não estou ali colocando contra nem a favor. Sim, mas... Estou analisando a sim, história. a tua análise é que só tinha uma mulher, então... Não poderia ter duas mulheres e um homem só. Não, era meio complicado. Ele não podia prometer que vai casar com 10, só tinha aqueles dois. Depois começou, né? Aí começou aquela confusão. Tanto é que Deus pegou Noé e tirou dali, que o outro povo, aí os filhos deles eram todos monogâmicos. Você pode também estruturar assim, mas no começo só existia este homem e esta mulher. Sim. Né? Eu acho é um tema assim meio. Eu acho bom seria se a gente ficasse realmente nos versículos, né? Tipo assim, pegasse um versículo chave, porque senão a gente fica meio confuso mesmo, porque aí fica, eu tento aperfeiçoar a lei de Deus, porque Jesus veio aperfeiçoar a lei de Deus. Em que versículo está que Jesus? Eu conheço só que Jesus veio para cumprir a lei. Eu não conheço que Jesus, pode ser, eu reconheço aqui que eu tenho um déficit enorme, mas eu não conheço esse versículo, que talvez eu precise aprender. Sim. A questão é muito simples agora, que a irmã Kátia até comentou nesse assunto. A gente tem que ter uma referência em que a gente deve se apegar. A própria passagem de Mateus 19 é o próprio Jesus falando. E a gente está esquecendo e a gente está comparando o homem mortal, falho, que não entrou na terra prometida, com o Cristo. Então, é simples da gente entender. Mateus 19, versículo 8 e 9. Ele diz: disse-lhes ele. De quem que ele está falando? Jesus disse. Tá? Jesus disse: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Aí ele fala no 9: eu vos digo. Olha Jesus chamando a responsabilidade para ele. Falou: isso foi Moisés, não foi? Agora eu vos digo. E se vocês são meus discípulos, e se vocês são meus seguidores, e se sou eu o caminho, a verdade, a vida, se sou eu que levo ao Pai, eu vos digo. Porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. Então é simples a gente olhar o versículo e ver. Jesus chamou para ele. E quem era Jesus? O Cristo. E Jesus o tempo inteiro no Evangelho de João fala assim: eu e o Pai somos um. Então o próprio Deus está falando: eu digo. Moisés disse e eu digo. Porém, entendeu? Então é simples da gente entender. E quando a gente quer comparar o que Moisés diz com o que Jesus está dizendo, a gente está querendo botar Moisés no mesmo nível de santidade de Jesus. Igualando, né? E a gente está falando de Cristo, o Deus, o que o tempo inteiro no Novo Testamento falou assim: eu e o Pai somos um. Os discípulos falaram para Jesus assim: mostra-nos o Pai. E aí Jesus falou assim: está comigo o tempo todo e não consegue ver o Pai? Eu e o Pai somos um. Então é o próprio Deus falando: eu vos digo. Então, para mim, eu entendo que acabou o que Moisés fez. Não importa mais. Entendeu? Eu entendo. Eu acho muito bom colocar. Eu digo, só que às vezes a gente que não tem
Não fica meio confuso, que vai para lá, vai para cá, Sim. vai para lá, você não sabe para onde foi. Como ele disse, eu vos digo, esse versículo é como Moisés, tudo bem, entendo completo. Tá. Amém, irmão. Acho bom. Sobre o que a irmã falou, duas coisas. Primeiro, sobre não ter, que você conhece, que o versículo fala que Jesus fala que ele veio para cumprir. Sim, você não vai ter um versículo falando assim, e Jesus veio aperfeiçoar, ou Jesus falando assim, porque eu vim para aperfeiçoar a lei. Vamos voltar nesse texto do cumprir, está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Versículo 17 e versículo 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Você fala assim, mas Diego, você acabou de falar que Jesus veio para aperfeiçoar. A gente leu tudo para cumprir. Sim. Agora lê o versículo 21 e 22. E isso, o versículo 21 e 22, do capítulo 5 de Mateus, ele se torna um padrão no Sermão do Monte. Versículo 21 e 22 diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. É nesse sentido que nós falamos que Jesus veio para aperfeiçoar a lei de Moisés. Porque ao longo do Sermão do Monte, e como eu falei, esse versículo 21 e 22 ele se torna um padrão no Sermão do Monte, Jesus fala, eu vim para cumprir. E aí ele começa falando isso, eu vim para cumprir. E aí, quando ele vai discorrendo sobre a lei mosaica, ele fala assim, a lei diz isso, eu, porém, vos digo que não é só isso, é isso, mais isso, mais isso, mais isso. Por isso nós falamos que Jesus aperfeiçoou a lei de Moisés. Porque ele pega uma coisa que era quadrada, que era simples, olha só, não pode matar, pronto, acabou. E ele fala, olha só, a lei diz que você não pode matar, eu te digo que você não pode nem xingar o seu irmão. Ou seja, ele pega uma coisa quadrada e ele arredonda, e ele aperfeiçoa. Jesus fala assim, olha, ouviste que foi dito, você tem que ajudar o próximo. Eu digo o quê? Você tem que amar o seu inimigo. E por aí vai. Então é nesse sentido que nós falamos que Jesus veio aperfeiçoar a lei. De fato, você não vai encontrar um versículo falando eu vim aperfeiçoar a lei. Você vai encontrar eu vim cumprir. Mas depois do cumprir, nós vemos Jesus, se torna um padrão de Jesus, quando ele discorre sobre a lei mosaica, nós vemos Jesus falando o seguinte, a lei diz isso, eu porém vos digo que. E quando Jesus fala eu porém vos digo, é o próprio Deus falando, que nós entendemos que Jesus é Deus. Se nós entendermos como os muçulmanos que Jesus é apenas um profeta, então a gente pode descartar isso, porque quem falou foi um profeta, foi um homem. Mas como nós entendemos que Jesus era não só o Filho, mas também o próprio Deus, pela doutrina da Trindade, então nós podemos falar que Jesus ele aperfeiçoa a lei de Moisés, ele adiciona alguma coisa na lei de Moisés. E outra coisa, a irmã falou, porque lá, e é um questionamento bem interessante, porque existem uns questionamentos em relação a isso, nessa mesma natureza, como por exemplo, casamento entre irmãos, porque no início você tinha Adão e Eva, e muito bom que a irmã fez essa casa, fez um casamento entre irmãos. Porque lá no início você tinha Adão e Eva, Adão teve 3 filhos, provavelmente teve, e depois ele fala, filhos e filhas. Naquele primeiro momento, irmão casou com irmã, por quê? Para procriação. Quando Deus nos cria, nós falamos sobre isso no início da aula, Deus coloca em nós a sua moral, certo? Nós temos a moral de Deus, isso significa que nós temos a capacidade de julgar o certo e o errado. Se não está escrito, ou se está escrito, casará o homem com a sua mulher, porque naquela época não tinha várias mulheres, ou seja, não podia fazer então só uma mulher, e aí eu estou descartando o texto de Mateus, capítulo 19, onde Jesus cita o Antigo Testamento, ou seja, Jesus reafirma que é casar, largar e pegar o homem com sua mulher. Estou falando assim de poligamia. Por que a gente, às vezes, a gente tenta justificar a poligamia porque não tinha como não ser poligâmico naquela época, e aí moralmente isso parece ok, bom, agora posso ter várias mulheres, então tudo bem. Mas quando a gente fala do casamento entre irmãos, a gente fala assim, casar com minha irmã, não. Por que isso acontece? Pela moral que nós temos.
Então, ainda, por isso que eu sempre falo que a Bíblia não é um livro de certo e errado. A Bíblia não é uma lista do que eu posso e o que eu não posso fazer. Tanto que Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós, como cristãos, nós temos que nos aproximar do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo morar em nós para que a gente possa resgatar o máximo possível a moral que Deus colocou em nós. E quando nós resgatamos essa moral e vivemos pelo Espírito Santo, a gente não precisa se ater somente ao está escrito. Claro, a gente tem que ter aquela base bíblica, mas existem muitas coisas que não estão escritas, que não está escrito. E mesmo assim nós não nos é lícito fazer. Por quê? Porque a moral de Deus que está em nós desde a nossa criação e que é resgatada a partir do momento que nós passamos a viver com o Espírito Santo dentro de nós, nos diz que aquilo está errado. Mesmo não estando escrito que está errado. Entende? Quando nós vivemos somente pelo que está escrito, a gente se torna um legalista. E aí não, eu faço porque está escrito, eu não faço porque está escrito, eu faço porque não está escrito. Eu estou sendo legalista. Eu estou vivendo uma fé onde se está escrito, eu estou vivendo uma fé igual a dos fariseus. Farisaica. Eu estou vivendo uma fé farisaica. Se está escrito, eu faço. Se está escrito, eu não faço. Se não está escrito, então eu faço. Quando Jesus nos chama e nos... mudar o coração e as suas atitudes. E quando Jesus nos liberta, nos salva pela graça, e então nos liberta daquela ritualização de tudo, do ritual, Jesus está falando, olha só, eu não quero que você viva com um livro debaixo do braço, e se você tiver que dar um passo para a esquerda ou para a direita, você pega o livro e fala, posso dar um passo ou não? Eu quero que você viva por você próprio através do Espírito Santo. Que você sinta, né? Que você sinta. O Espírito Santo. Então, sim, a Bíblia é o nosso livro de regra, fé e prática. Mas a Bíblia não é um livro de pode ou não pode. Tem muita coisa que, claro, não dá pra gente falar aqui, teria que ser uma outra aula, mas tem muita coisa na vida do crente, principalmente quando a gente traz para o mundo atual, esse mundo moderno que nós vivemos, tem muita coisa que não está escrito, que não é lícito nós fazermos. A gente pode fazer, mas não é lícito fazer. Entende? Fala. Mas eu acho que Jesus solucionou essa coisa tão maravilhosamente, que é desses 10 mandamentos, eu vos deixo 2, que amarás o teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando você vai aplicar isso, é a chave de tudo. É a chave de tudo, perfeitamente. Fala, Fran. Então, assim, eu vejo que a coisa do divórcio, então, é também a parte moral, né? Porque, tipo assim, eu vejo, eu caso, aí, não quero mais, vou me divorciar. Aí, vou casar com outra, vou me divorciar. Essa é a parte moral. E também a parte da folha que você mostrou na semana passada, né? Exatamente. Porque, assim, Deus, ele não quer que a gente seja prostituto, né? Porque é uma prostituição, né? Você casa com um, casa com outro, divorcia, porque não é nada, as pessoas não são descartáveis, né? Então, voltando para aquela coisa do divórcio, né? Tipo, Jesus falou para que nós não sejamos, como é que eu vou falar? Tipo assim, para que a gente cumpra essa moral, mas também para que a gente não se suje, né? Eu esqueci de... Não, mas é exatamente isso. Esse, inclusive, é o próximo tópico. É sobre o divórcio, o aspecto legal e o aspecto moral. Você falou bem. Tá. No aspecto legal, o divórcio é permitido, sem problema nenhum. Mas, moralmente falando, ele é errado. Seja por esse aspecto que você falou, de prostituição, de você largar um e largar o outro e tudo mais, mas também pelo que o Franz levantou alguns minutos atrás, sobre você orar sobre seu marido, você orar sobre a sua esposa. Veja bem, por que nós temos que corrigir os nossos erros? Por que a gente corrige alguma coisa? Tá errado? Você corrige um acerto? Não. Você só corrige um erro. Você não precisa corrigir se você não errar. O GPS manda eu seguir reto. Aí eu falo assim, tá engarrafado. Vou pegar um atalho. Típico de marido. Aí a esposa fala assim, o GPS está falando para ir reto. Não, eu conheço isso aqui. Aí você pega a saída.
Porque você acha que você vai dobrar à direita, vai dobrar à esquerda, vai seguir uma paralela, ou na frente você dobra à esquerda. Só que a cidade não é assim. Você dobra à direita e vai para outro lugar, e aí você anda, e roda, e não sei o que, e acaba a gasolina, e você para, e enche o tanque, e aí você está com fome, e você para, ou seja, aquele engarrafamento que você perdeu 15 minutos, você perdeu 1h30. Para depois voltar para o principal. Por que tudo isso aconteceu? Porque eu saí da rota. Nós não precisamos corrigir um erro se nós não errarmos. Eu não preciso viver um divórcio ou sofrer as consequências de um divórcio, se mesmo assim eu quiser me divorciar, se lá atrás, quando eu tomei a decisão de casar, eu pedi orientação de Deus. Pode parecer estranho para alguns, ou pode parecer fanatismo para muita gente, e eu tenho certeza que parece, você orar a Deus dando uma lista de qualidades do seu marido ou da sua esposa, do seu futuro marido ou da sua futura esposa. Que seja Deus ou não. Quando na verdade o próprio Deus diz, me pede que eu te dou. A gente limita a ação de Deus a curar o enfermo, a salvar uma pessoa, a ressuscitar o morto. Mas Deus fala assim, olha só, me pede, fala comigo, que eu te dou. E você Mas pode se ter... você se arrepender dessa lista que você fez? Se você se arrepender do que você fez? Se ela for feita com base nos preceitos de Deus, você não vai se arrepender. Eu não sei. Quer ver um Não, exemplo? vai chegar lá e aí você fala assim, poxa, eu não podia ter pedido isso aqui. Mas o que você pediu? Aí entra a concupiscência do homem. Porque quando você faz uma lista e fala assim, Senhor, eu estou aqui, quero pedir a minha esposa. Eu quero que ela tenha cabelos longos, loiros, olhos azuis. No escuro, Eu quero que ela tenha uma boca carnuda, igual a da Angelina Jolie. Eu quero que ela tenha um corpo violão, igual de, sei lá, um modelo. Eu quero que ela tenha um peito tamanho, sutiã tamanho X. Eu quero que ela tenha uma bunda assim, eu quero que ela tenha perna grossa. Eu quero que ela seja simpática, eu quero que ela tenha os pés maravilhosos. É a mulher perfeita. Mas é isso que a gente pede. Pois é, mas Quando aí, na verdade, quando eu orar para pedir a minha esposa, a primeira coisa que eu tenho que pedir é, Senhor, eu quero uma serva fiel. Essa é a primeira coisa. Porque senão já começa desigual. Imagina, eu sou botafoguense, fanático. Para mim é Botafogo. Não aceito o Flamengo. Aí eu vou orar e falar assim, Senhor, me dá uma esposa assim, 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 assada, e lá no final, flamenguista. Não dá. Se eu sou botafoguense fanático, o meu primeiro critério, se eu sou botafoguense, meu primeiro critério tem que ser, Senhor, e isso é importante para mim, meu primeiro critério tem que ser botafoguense. Se eu sou um servo de Deus, e isso é importante para mim, o meu primeiro critério tem que ser, eu quero um servo de Deus. Só que o nosso primeiro critério é o âmbito físico. E eu não estou falando que isso é natural do ser humano, porque nós somos assim. A gente olha o físico, a gente olha o que atrai. O homem principalmente, a mulher ela pode pedir, Senhor, eu quero um bom marido, eu quero um ajudador, eu quero um bom pai. O homem, ele vai pedir um ajudador, uma boa esposa, uma boa mãe, lá no final. Primeiro ele quer uma mulher nova, uma mulher jovem, uma mulher bonita, uma mulher atraente e tudo mais. Onde eu quero chegar com isso? Se nós não cometermos o erro, a gente não precisa consertar. Se lá no início eu dobrar o meu joelho e eu pedir a Deus, Senhor, eu quero uma esposa, eu quero um marido, serva de Deus, temente a Deus, que seja uma boa filha. Um bom filho vai ser um bom pai. Um bom filho, minha mãe sempre falou para eu pedir uma boa filha, porque uma boa filha vai ser uma boa esposa. Da mesma forma que um bom filho vai ser um bom marido. Se nós pedirmos tudo isso e nós não cometermos erro lá atrás, a gente não precisa consertar o erro lá na frente. Fala. Eu acho interessante esse aspecto de pode pedir assim, assado. A diferença é que todo mundo, eu era linda, maravilhosa, magrinha, bonitinha, cheguei pro lado. Agora, como é que você vive isso que todo mundo se transforma no casamento? Depois de 20 anos, por mais que você tenha pedido uma menina violão, com os lábios assim, com o cabelo assim, isso tudo passa. Mas aí não importa. Mas o que eu quero seguir é isso. Quando tudo dá errado, o que você faz para não chegar no divórcio? O aspecto que eu acho que é mais interessante é que se você não tiver um amor, e se, principalmente num
num relacionamento de julgo desigual, tá? Não estou falando que os dois são crentes, que aí já é mais fácil. Sim. Agora, se você não tiver um amor e obediência a Deus, você pode ir para fora. Sim. Tem que ter um amor redobrado, você tem que ter fiel, você tem que saber que a palavra de Deus é verdade, você tem que esperar no Senhor, porque Deus é que transforma, Deus é que faz a obra, e você tem que se manter fiel, por mais que, graças a Deus, eu não tenho esse problema, mas pode ser que o outro não seja fiel, mas você é fiel, porque o teu pacto é com Deus. Eu acho que é isso, porque essa coisa com 20 anos eu perderia de uma maneira, com 30, hoje com mais de 40 eu já perderia totalmente diferente. Mas eu tenho certeza que com 20, com 30 e 40, o seu pedido, uma coisa seria igual ao seu pedido, um servo de Deus. Eu não sei. Com 20, com 30 e 40, o servo de Deus tem que ser comum a todos eles. E se o servo de Deus for comum, todas as outras coisas vão vir. O problema é que a gente vê tanto servo de Deus que às vezes está pior do que não servo. Mas é porque ele é servo. Eu queria fazer duas observações. Primeiro, o ponto da gente pedir a Deus o parceiro ou a parceira certa, né? E aí, como você disse, a pessoa descreve ali todo o lado físico do companheiro ou da companheira. Só que o apóstolo Paulo fala, né, que tudo da carne é passageiro. E o que se conquista pela carne também se decepciona. Então, se eu quero uma parceira, escolhendo ela só pela aparência física, lá na frente eu vou me divorciar de certo, como a irmã Cátia disse. Né? Eu era novinho, eu era um pitãozinho. Hoje, né? A Fabiana pediu um surfista. Então, assim, pela carne, se a gente escolhe pela carne, aí entra não do lado de ser espiritual ou não, mas pela carne, literalmente. Se eu escolho meu companheiro pela aparência física somente, lá na frente eu vou me divorciar. Porque vai ficar velho ou velha, e aí eu vou querer de novo uma novinha. E vice-versa, entendeu? Segundo, que aí é o que a irmã Letícia disse, né? Ah, mas aí eu peço tudo isso a Deus, aí chego lá na frente, eu me arrependo porque eu pedi alguma coisa a Deus. Veja bem, por mais que Deus nos dê um companheiro ou uma companheira que a gente pediu, e nunca vai ser perfeito, porque o homem não é perfeito. E são duas mentes diferentes morando no mesmo ambiente. Vai ter divergência. Crente ou não? Entendeu? Crente ou não. Entendeu? E aí é que entra o segredo do casamento, que é você saber lidar com as diferenças um do outro. Publicidade, amor, paciência. Mas isso não descarta que foi Deus que te deu o companheiro. Só que eu tenho que enfrentar certas coisas, porque faz parte da nossa vida. Exatamente. Né? Nunca vai ter. Porque se fosse perfeito, a gente estava no céu. Deus deu Canaã, mas teve que lutar. Exatamente. Fala. Eu estava fazendo não uma analogia, mas eu estava vendo assim, baseando os relacionamentos do mundo com os relacionamentos da igreja. E eu vejo muitos relacionamentos da igreja, cristãos, entrando num divórcio. E muitos no mundo que não estão se divorciando e têm assim, uma vida super melhor que a do cristão. Que a gente fica assim, uau, por quê? E eu estava lendo um livro que era muito importante, que era sobre amizade. Que um tem que ser o melhor amigo do outro. E eu vejo que muitos homens falaram assim, isso é impossível ser melhor amigo da minha esposa. E eu estava vendo esses dias um vídeo no YouTube de um psicólogo bem famoso no Brasil, alguma coisa Carnal, no sobrenome dele, já ouviu falar? Um careca. Tem algum sobrenome Carnal e ele disse que a maioria dos homens... O sobrenome dele é Carnal? Carnal. Já não é, Já ouviu falar? Já ouviu falar? É um careca bem famoso, está fazendo muito sucesso no Brasil. E ele não é cristão, É Carnal mesmo. É da carne. Não pude evitar. Não, o pastor fez até essa piada com ele mesmo. Foi muito engraçado. E ele disse que a maioria dos homens são meio que dentro deles homossexuais. Por quê? Por causa que eles, na verdade, eles querem casar com uma mulher, mas na verdade o melhor amigo deles é os homens. Eles vão lá ficar com os homens, tudo que eles deveriam fazer com a esposa, eles fazem com os homens. Saem, têm mais paciência com os homens, conversa melhor com os homens e com a mulher ele é apenas grosso.
não é simpático com a esposa, ou seja, não tem aquela amizade, aquela coisa de melhores amigos. E muitos falam que se eu tiver essa amizade com a minha esposa, vai atrapalhar meu relacionamento. Entendi. Então, assim, uma pergunta básica, o que você acha sobre isso? Sobre o quê? É assim, eu acho que como eu não sou casada, eu vejo que pra mim, assim, ser o meu melhor amigo, eu acho que é muito importante. Mas eu vejo que isso é um problema muito pros homens, porque eles pensam, talvez, na masculinidade dele. Isso, exatamente. Então, tipo assim, eu não vou contar nada pra ela, eu não vou falar muito da minha vida, ou algo assim, e eu acho que isso é errado. Mas eu acho E o que... Tá. A pergunta foi essa. É fácil aceitar, sabe o quê? É fácil aceitar as qualidades. Sim. Agora eu quero ver aceitar os defeitos. E minha avó sempre fala uma coisa pra mim. Escolhe alguém que você possa suportar os defeitos. Exatamente. Porque qualidade é easy, é fácil, é uma coisa que todo mundo quer. Quem não iria aceitar qualidades? Mas agora os defeitos que você vai suportar com a pessoa já é outra coisa. Agora pra você tem que ser um defeito que eu tem que ser um defeito que eu suporto. Mas eu vejo que muitas pessoas ficam beijando. Então beijando não vai aceitar mesmo, não vai ver defeito na pessoa. Eu acho Ele pode beijar mal. Brincadeira. Não, mas eu fico beijando assim. Mas isso assim, isso é tão assim. Sim. Agora, a minha primeira pergunta foi: o que você acha sobre isso? Você já. Eu quis dizer assim do beijo, depois eu te explico. Pelo visto, você não concorda com essa ideia dele. Assim, você acha que realmente o seu marido, o seu futuro marido tem que ser seu amigo, ele tem que suportar os seus defeitos e tal. Entendi, certo? Sim. Minha segunda pergunta: o que você fez sobre isso? Buscar essa amizade antes do casamento. Porque Como? eu acho que muitos relacionamentos mundanos, eles iniciaram com amizade. Tá, mas como? Como você vai buscar essa amizade? Amizade pra mim, não, mas é ter interesse. Não é questão de ter interesse. Muitas pessoas estão com alguém sem querer saber nada sobre ele. Tá, e então, muitas mulheres põem isso. Mas como você vai buscar essa amizade? Ser amiga, conversar, ter conversas. E orar? Orar, tipo assim, no meu caso ele não ora, mas assim, eu tô introduzindo pra ele sobre Deus, mas assim... Mas só repara que as suas ações estão todas... Como assim me arrepender? Não, porque só... oração é o principal. É o principal. Esse é o primeiro. Não, todas as oração suas ações... não, mas assim, oração pra mim, mas eu creio que relacionamento, a gente tem que ser muito, não pode ser muito espiritual pra escolher, na hora de escolher. Por causa que Deus não vai estar ali com a pessoa depois que você casa. Você que vai estar com a pessoa ali. Então, tipo assim, eu acho que as pessoas separam muito. O que é espiritual, mas um relacionamento pra mim não tem que ser só espiritual. A gente tem que ver com os olhos agora e não, tipo assim, querer espiritualizar tudo. Porque não é, relacionamento não é espiritualizar tudo. No dia a dia a gente vê que não tem muito essa coisa. Mas você não acha que se você seguir o que Jesus falou de olha só, o que Deus falou de olha só. Não, uma coisa que eu vejo na Bíblia é sobre o julgo desigual. Isso pra mim são orientações. Então, mas não espiritualizar. Mas você não acha que se você orar antes de procurar, você vai procurar menos? Depende. Porque eu sou uma mulher, eu não procuro. Quem procura é o homem, né? Pra mim é assim, tipo assim, eu acho, na minha opinião, eu não sou uma pessoa que fica procurando. Tá, olha só, vou fazer uma analogia. Você entrou para essa sala e fala assim, Rebeca, olha só, tem uma agulha perdida aqui na igreja, se você achar essa agulha, você vai ter um prêmio milionário. E aí você fala assim, tá bom. E aí você vai e começa a procurar. Você vai demorar X tempo. Se eu falar para você assim, Rebeca, tem uma agulha aqui nessa igreja e se você achar a igreja, você vai ganhar um prêmio. Você fala assim, tá, mas em que cômodo da igreja está essa agulha? E eu falo assim, essa agulha está no banheiro. Você vai demorar X menos Y tempo. Você vai demorar menos tempo. Onde eu quero chegar? Você tem um universo de homens para procurar o seu marido. Se você procurar o seu marido nesse universo de homens sozinha, você vai demorar um tempo. Você pode errar. Se você procurar o seu marido nesse universo de homens com a ajuda do Espírito Santo, você vai demorar menos tempo e a chance de errar é bem menor. Sim, e eu já casei. Eu posso, assim, eu não estou te falando, a Bíblia diz, não, estou te falando a minha experiência pessoal. Quando você coloca Deus na frente, você fala assim, Senhor, eu quero casar. Eu não quero mais ficar namorando, experiência pessoal, tá? Não quero mais ficar namorando, eu quero casar, quero formar uma família, eu quero ter filhos,
e eu preciso que o Senhor me ajude a encontrar uma esposa. Eu preciso que o Senhor me ajude a encontrar uma esposa. Eu quero uma esposa assim, 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 assim. Faz uma lista. Escreve, faz uma lista. O presbítero Ivan pregou aqui na semana retrasada, se não me engano, sobre apresentar realmente o que você quer. Olha só, é isso. Faz uma lista. Sim. Senhor, eu quero uma namorada e eu quero assim. Olha, eu digo para você que se você colocar isso como propósito e você orar e você for fiel a esse propósito, Deus cumpre. Amém. É claro que não vai chegar, a gente não pode acreditar que Deus vai chegar e vai trazer a pessoa para... Não, você tem que fazer a sua parte. Ah, vai ser como eu quero, eu vou ficar ali, vai ser... Não, você vai ter que fazer suas concessões, porque a gente Não, isso casamento é sim, isso. eu acredito, com certeza. Então faça, não procure, Mas assim, sim, não eu pensei... espiritualize, mas não deixe o espiritual de fora. Ore. A primeira coisa, o primeiro ato antes de você procurar um marido, ore. Ah, não, isso sim, não. Ore, Eu peça a pensei que Deus já para te fosse ajudar. já no relacionamento, já convivendo com a pessoa. Desculpa, eu entendi errado agora. Eu não pensei antes, mas eu já pensei depois, entendeu? E você está certa Aham. quando você diz que no relacionamento a dois, nem tudo tem que ser espiritual. Quando você já está vivendo a dois, realmente você está certo, porque a própria Bíblia diz isso. Entendeu? E por conta de todo mundo espiritualizar demais dentro de um relacionamento já casado, fica espiritualizando, por isso que muitos casamentos... Teve um dia que eu estava conversando isso com o Diego e o Vinícius. Então, muita gente espiritualiza demais, a coisa quer ser santo demais no casamento, e aí torna o parceiro ou a parceira infeliz. Então, nesse ponto, falando de quem é casado e tudo que é espiritualizado em casa, isso você está sendo extremista, está sendo totalmente fanático. E isso realmente pode prejudicar. Mas aí é o que o presbítero acabou de deixar claro, e você agora entendeu, de que eu, como servo de Deus, Deus tem que ser o meu guia. O Espírito Santo é que me guiar. Espírito, eu preciso de uma pessoa certa, me ajude a encontrar. Encontrou? Agora eu continuo servindo a Deus, com temor a Deus, mas eu tenho minha vida conjugal, que agora eu vou ter que lidar com as coisas, as indiferenças. As indiferenças, isso aí. Então ore. Ore. Porque foi o que você falou, tem muito casal dentro da igreja que se separa e casal fora do mundo que não se separa. Por que isso acontece? Dos casais dentro da igreja que se separam, pergunta se eles oraram. Pergunta se eles buscaram. Porque orar para buscar o seu pretendente, para buscar o seu marido, buscar a sua esposa, não é você dobrar o joelho e lembrar ali, não, é um propósito, é um compromisso. É você orar e não ficar buscando, porque por muito tempo eu orava, mas ficava buscando ali, né? Vamos ver se essa aqui, se não é, não tá. Estou orando, atestava. Não, para mim só chegou no momento que eu parei, falei, Senhor, agora eu quero. Aí funcionou. Então assim, é um compromisso, entende? Mas é um compromisso fundamental. Ore bastante. Bom, para a gente encerrar, o divórcio legalmente ele é permitido, moralmente ele é abominável. A gente já leu isso em Malaquite. Tá, Diego, olha só. E vou repetir a mesma coisa que eu falei na semana passada. Não importa daqui para trás. O que importa é sempre daqui para frente. Tá, Diego, olha só, sou divorciado. E aí? Me divorciei, aconteceu. Paciência, não tem nada a ver com isso. Amém, não tem nada a ver com isso. Como que fica a pessoa do divorciado como cristão e a pessoa do divorciado dentro da igreja? Dentro da igreja com I minúsculo, a gente tem convenções. Nós temos, como é que chama? Convenções, de fato. Você tem um certo conjunto de estatuto. A Assembleia de Deus ela tem o seu estatuto, ela tem a sua declaração de fé. A confissão de fé, né? A confissão de fé. No estatuto da Assembleia de Deus diz que um divorciado que não tenha se divorciado pelos 3 pontos que nós vimos no Novo Testamento, ele não pode ser, por exemplo, um pastor. Ele pode ser um diácono, pode ser um presbítero, mas não pode ser um pastor. Ah, mas eu conheço um pastor que é divorciado. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz isso. Da Assembleia de Deus de não sei o que pode ser diferente, da presbiteriana, da batista. Da Assembleia de Deus diz isso. Está certo ou está errado?
A declaração de fé da Assembleia de Deus diz isso. Pessoalmente, Diego, eu acho que não tem diferença. Biblicamente também não tem diferença entre um divorciado e um mentiroso. Não tem diferença entre um fofoqueiro e um ladrão. O que diferencia um mentiroso, um fofoqueiro, um ladrão, um divorciado, não é o pecado, é a consequência do pecado. Tá? E isso é importante nós termos em mente. Por quê? Porque Deus ele perdoa o pecado, mas ele não livra a consequência. Assim como, eu casei errado. Casei porque era bonitinha e agora está na baranga. Vai ter que ver a consequência. Né? Paciência. Eu me divorciei. Minha ex-mulher é a personificação do demônio. Paciência. Você vai ter que viver com isso. Então, assim, biblicamente falando, o divorciado com um cristão, ele tem que viver com as suas consequências. E aí nós demos vários exemplos. Abraão conviveu com a consequência de ter que expulsar sua mulher e seu filho de casa. Davi conviveu com a consequência de ter o seu primogênito morto. Conviveu com a consequência de quero construir um templo. Jesus fala assim, não. E Deus fala assim, não, você não vai construir um templo. Tem isso nas tuas mãos. Salomão conviveu com a consequência de ter perdido o reino. E ver o reino dividido depois de tudo que o pai dele lutou para conquistar, para unificar. Então, assim, nós vivemos com as consequências dos nossos pecados. Então, eu posso... Entendi que o divórcio não é bíblico, entendi que Deus não aprova o divórcio, mas você não conhece a minha casa, você não conhece a minha família, você não conhece meu casamento é inferno. Todo dia que eu acordo, a gente briga, a gente só não briga na hora que a gente está dormindo, inclusive a gente dorme em quarto separado. Eu vou me divorciar. Como cristão, como presbítero, eu falo, não se divorcie. Como homem, eu falo, você conhece a tua casa, se você quer divorciar, se divorcia. Mas tenha em mente que você vai sofrer as consequências de um divórcio. As consequências de um divórcio novo de casamento, novo de casado, normalmente são baixas. As consequências de um divórcio com 25 anos de casado, com 3 filhos na conta, é completamente diferente. As consequências de um divórcio com 2 filhos, depois que você casa de novo, enfim, tenho certeza que a gente conhece várias histórias de consequências diferentes do divórcio. O que a gente não pode fazer é, casei, quis me divorciar, me divorciei, e aí eu chego para Deus e falo, Senhor, me ajuda. Aí você imagina Deus falando assim, mas eu não falei para você casar, eu não falei para divorciar. Você casou e você divorciou, e agora você pede a minha ajuda? Desculpa, mas é a consequência, tem que carregar a sua cruz. É a consequência dos seus atos. Deus, ele perdoa o pecado, mas ele não livra a consequência. É a mesma coisa que eu chegar, eu matar uma pessoa, eu roubar alguma coisa, eu ser condenado, eu ser preso, e ele fala assim, Deus, me livra da prisão. Porque Deus livrou Paulo da prisão, então ele vai me livrar da prisão também. Tem uma enorme diferença entre a minha prisão e a prisão de Paulo. Paulo ele foi preso por amor ao Evangelho. Eu fui preso por amor ao dinheiro. Tem uma diferença abismal. Não são a mesma coisa, de longe. Então, quando se trata de divórcio, de novo, não importa o que passou. O que importa é aqui para frente. A Bíblia fala sobre o pecado no tempo da ignorância. Daqui para frente, quem é casado, saiba que daqui para frente, o divórcio, ele é biblicamente errado. Cuide do seu casamento. Mas eu casei errado. Paciência. Mas quando eu casei, eu não era crente. Conhecesse Jesus antes. Mas a minha família não era crente, daí era impossível ter conhecido Jesus antes de casar. O sol nasce para o justo e para o injusto. A vida te deu limão? Faça uma limonada. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa. Mas minha esposa é difícil, então você ore em jejum. Mas ela é muito difícil, ajuda a igreja. Tenha certeza que Deus pode, Deus transforma, isso é certo. Claro, como a luz do dia. Cuide do seu casamento. Divorciou, sou divorciado e agora sei que tá. Agora eu vi que está errado, mas eu sou divorciado, divorciei há 30 anos atrás, caramba, e agora minha vida, eu nunca mais. Olha só, o que passou, passou. O que você vai fazer daqui para frente? Como você vai viver a sua vida daqui para frente? Isso aí. O que passou, passou. Não tem mais como você consertar o passado. Eu costumo falar para a Fabiana que só é um problema quando existe uma solução. Se não existe solução, então não é um problema. O que passou, passou. O que importa é daqui para frente. E daqui para frente, para os casados, divórcio é pecado. Para os solteiros, Francine e Rebeca, olha só, não casa e se não der certo eu separo, porque se você casar e depois você não pode separar, biblicamente falando, então
ora bastante, por isso que a gente bate sempre na terra. Ora, ora, ora. Você também a Raquel também é solteira, né? Então, para as 3, ora, 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 pede, 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 que Deus dá. E para quem já é divorciado e agora descobriu que o divórcio não é bíblico, biblicamente falando, Deus não aprova o divórcio, paciência, vida que segue, você vai viver com a sua consequência. Ah, mas eu sou divorciado, agora não posso mais ser pastor, o meu sonho era ser pastor. Eu tenho certeza que Deus vai preparar para você, vai te mostrar um outro ministério que não seja do pastorado. Às vezes você quer ser pastor porque você quer ser pastor. Mas o seu ministério, ele é outro, ele é o pastorado. Então, ore que tenho certeza que Deus vai confortar o seu coração.